A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Ana Paula Laluce. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Porque os olhos são o espelho da alma. Ele era famoso gladiador romano. Na sua terra, na Pérsia, na Grécia, no Egito, onde sucessivas vezes ia lutar com outros gladiadores e trazer para Roma os lauréis, porque era invencível, belo, forte, alto, era o terror e o orgulho de todo o povo romano. Muito violento, muito orgulhoso, um sedutor incorrigível. E lá ia ele sempre nas bigas, sendo mostrado para todo o povo, o grande troféu romano, o invencível gladiador Brutus Atílios. Eis que Herodes, que havia sido deslocado para Jerusalém, resolve levar para lá o famoso Brutus Atílios para fazer uma apresentação no seu palácio. Com que orgulho Herodes recebeu aquele jovem dominador. Passou pelas ruas de Jerusalém jogando pó com sua biga possante, atirando para todos os lados cestas, bancas de mercadores, esmagando escravos que no seu ver não eram gente. Sempre que a biga surgia no início das ruas estreitas, todos se fechavam em casa. Em pouco tempo que Brutus Atílio se encontrava em Jerusalém, de ponta a ponta da cidade, ninguém ignorava sua presença. Grandes festins, bacanais, e como sempre nas lutas, ele o vencedor. Um dia de manhã ele resolveu sair para caminhar a pé, olhar mais de perto aquele povo dominado. Perguntaram-lhe se não necessitaria de uma escolta. Você vai sair só? E ele de pronto dispensou qualquer proteção, dizendo que ele próprio seria seu guarda. Quero conhecer de perto essa gente escrava, esse povo fraco que espera ser libertado por um Messias e que vive de sonhos e ilusões sem nunca colocar o pé na terra e saber que para dominar precisa um pouco mais do que isso que fazem, a cochichar, a correr de medo. E lá se foi Brutus Atílios. Era uma manhã especial. Sol radioso aquecia o chão e se estendia sobre as casas brancas. Iluminava os rostos macilentos dos velhos cansados. Aquecia as crianças com os olhares já sem esperança. As mulheres de rosto cabisbaixo. Eis que ele vê surgir uma bela mulher de rosto descoberto. A mulher era belíssima. Seus olhos pareciam céus plantados em suas faces. O rosto de porcelana, uma boca tão pura, tão delicada, cabelos que teimavam escorrer pelos ombros. Seu porte era divino. Ele, ao vê-la, pensou: será que estou diante de uma deusa que desceu do Olimpo para render graças a mim, o grande vencedor romano? E ele caminhou em direção à mulher que sorria para as crianças próximas aos portais das casas, acenando docemente as mãos. Como eram lindas e suaves suas mãos. Como ela pisava o chão com graça. Parecia que ela toda era uma harmonia perfeita e que dançava quando o vento soprava. Brutus nunca tinha visto mulher tão bela, tão pura, tão sublime. Dela exalava tal encanto, tal sedução, e ela nem sequer sabia disso. Ele pensou: vou pedir a Pilatos essa judia. Quero como prêmio essa judia. E quando ele se aproximou, ela o fitou. Seus olhos pareciam hipnotizá-lo. Ela tinha franqueza no olhar,
não tinha o olhar fugidio das judias. Ela tinha uma franqueza boa, uma determinação quase divina. Naquele instante, ele ouviu uma voz que falou: "Mãe." Brutus olhou e o homem parecia uma réplica da mulher. Tal a beleza, os mesmos olhos, a boca escondida numa barba, cabelo partido a nazareno e bem sedosos. Só que seu vigor, a força que emanava dela, era bem diferente da força que emanava dele. Mas ele nada fez. E ele, Brutus Atílios, naquele instante, sentiu suas pernas amolecerem como se fossem papel. Caiu ali no chão, pasmo diante da sua própria fraqueza. Suas pernas não o sustentavam. Mas o que lhe acontecera? O que lhe sucedera naquele instante? E aquele belo homem falou: "Mãe, segue o teu caminho." E ela seguiu, olhando com piedade aquele rapaz tão forte e belo. Ela seguiu sem olhar para trás. O seu filho cuidava das coisas do pai. Certamente cuidava do que seria melhor para ela. Brutus, olhando para o nazareno, disse: "Não consigo ficar em pé, estou fraco." Jesus lhe falou: "São teus olhos que te enfraqueceram. Tu tinha pernas fortes, corpo forte, mas teus olhos foram capazes de te transformar nisto que estás, num trapo caído no chão, porque os olhos são os espelhos da alma. Também é pelo olhar que nós buscamos a perdição e o mal para o nosso caminho. Na força do olhar levamos a força do bem e do amor de Deus. Na força do olhar pecamos, maculamos, traímos e ferimos. Foi o teu olhar que te enfraqueceu. O dia que teu olhar for bom, tu voltarás a ter as pernas fortes. Mas até lá, tu nunca mais serás um gladiador, para aprenderes a usar as pernas no caminho de Deus." Escute, Nazareno, você vai pagar muito caro por isso. Você não sabe quem eu sou. Jesus retrucou: "Eu sei. Tu és Brutus Atílios, e mais forte que tu é meu Pai que estás no céu. E eu te digo, Brutus Atílios, que hoje tu vistes um anjo pisar a terra. Procura pisar no solo da renovação enquanto é tempo. A vida é um período muito curto e tu tens usado a força dos braços e do olhar. Agora tu não as tendes mais, porque em nada tu servirás a Roma no estado em que estás. Mas qualquer um neste estado pode servir a Deus. Se Roma te virar as costas, se a renegação te alcançar, lembra-te de Deus e caminharás, mesmo não tendo forças nas pernas." Quando chegou a notícia ao palácio de Herodes que Brutus Atílios estava jogado na poeira do chão, ninguém quis acreditar. Que enfermidade era essa que ele havia contraído? Que doença repentina, súbita era essa? Poderia contaminar os outros? Teria ele bebido alguma água contaminada pelos judeus? Teria sido ele envenenado? O que na verdade teria acontecido a Brutus Atílios? Como não tinham uma resposta, colocaram-no numa galera e mandaram-no embora. De que serviria aquele homem que não conseguia ficar de pé, que precisava de 2 escravos para carregá-lo, tamanho era o seu peso? Não, seria um estorvo para Herodes. E lá voltou para Roma sem honra e sem glória. Brutus Atílios não conseguia saber por que tal desgraça se abatera sobre ele. No instante que olhou aquela mulher, poderia alguma maldição vir dos judeus? Teria alguma maldição caído sobre ele? Não, aquela mulher tão pura, tão bela. Aquele homem possuía tal energia
e dissera que o mal estava nos seus olhos. O que faria ele para mudar seus olhos e o seu olhar? Ele não sabia. Ele não entendera a mensagem divina. Brutus Atílios foi definhando. Porém, mais do que definhar fisicamente, foi o seu orgulho grande e responsável por tudo o que lhe ocorrera. Ele não queria aceitar a sua fraqueza. Foi ficando deprimido, esquecido, abandonado, mal alimentado e veio a desencarnar. O grande orgulho de Roma ficou no plano espiritual em grande sofrimento. Não sabia contar o tempo. Muitos ele havia decepado a cabeça com seus golpes mortais. Muitos que tombaram nos salões onde ele lutava, com bailarinas ao redor que o assediavam, o achincalhavam e o esmagavam com desprezo. E ele, lá sem nada poder fazer. Na noite imensa da sua alma e da sua dor, ele viu surgir uma luz intensa. E quando ele fixou com dificuldade aquela luz, visualizou o Nazareno, que lhe disse: Brutus Atílios, o teu tempo foi chegado e o meu também. Vim te buscar para te ensinar como usar os olhos em favor de ti mesmo. Minha mãe, aquela mulher que você fitou, outro sentimento não conhece, senão o da bênção e do amor. Mas tão grande foi a tua maldade, tão grande foi a tua violência para com alguém que era uma criatura seleta de Deus, que tu mesmo caístes por terra com todos os teus crimes e pecados. Mas naquele dia, a tua salvação estava decretada. Venha comigo, e eu vou te ensinar com o olhar, sem ferir, como olhar sem pecar. Venha, Brutus Atílios, e serás outro homem, porque nova vida tu terás. E nas arenas dos cristãos, um dia, tu serás imolado para ver que a força do homem não está no corpo perecível, mas na alma. Está nos sentimentos, na sua grandeza. O homem só é verdadeiramente forte e poderoso quando tem no coração a bondade e a humildade. Venha, Brutus Atílios, levanta-te e anda. E naquele portentoso homem ficou de pé. Sentiu vigor nas suas pernas. Jesus era pequeno perto dele, mas que imensa estatura moral daquele Nazareno. Era a luz e a sombra. Um gigante de trevas ao lado de um gigante de luz. A verdade é que Brutus Atílios, nas arenas da vida, nas experiências, veio ser judeu, o povo que ele desprezava. Veio ser escravo, tornou-se cristão e se transformou depois num dos grandes emissários da luz, a amar e seguir humildemente Jesus, a idolatrar e a amar com santa afeição Maria de Nazaré, mãe de todas as mães, santificada Senhora da Luz, em nome de Deus. Que vocês aprendam com essa lição que Brutus Atílios, Maria e Jesus proporcionaram, que grandes males podem vir do olhar. Podemos anular as sombras, colocar em nosso encalço inimigos tenazes, ou fazer que se aproximem de nós amigos bondosos com a força que impera nos olhos, porque Jesus já nos alertou. Se teus olhos são sombras, grandes sombras serão, mas se teus olhos são luz, o infinito alcançarão.